Bom, vamos lá então um vídeo explicando a forma de cálculo da pena de multa. Como nós falamos em sala de aula, a pena de multa precisa guardar uma assimetria com a pena privativa de liberdade. Afinal, as duas são calculadas em quantidade, né? Então nós vamos ver como é que funciona aí essa proporção aí entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa. Então vamos colocar aqui PPL, pena privativa de liberdade, e aqui vamos colocar a pena de multa. Então nós vamos fazendo o cálculo simultâneo aqui. Vamos imaginar um crime cuja pena ela varia de pena privativa de liberdade varia de 4 a 12 anos. A pena de multa, como nós dissemos em sala, a variação dela, independentemente do crime, vai ser de 10 a 360 dias multa. Né? O Código Penal prevê, então, para a pena de multa, 10 a 360. A pena privativa de liberdade, cada crime tem a sua quantidade. Então, qual que seria o termo de oscilação aqui nessa pena privativa de liberdade? Né? De 4 até 12. Qual que é o termo de oscilação? Lembra que o termo de oscilação, né? Oscilação é extraído, então, da pena máxima, 12, menos a pena mínima, 4. Que aqui vai dar 8 anos. E qual que seria? Aqui eu também tenho que fazer oscilação? Também. Qual que é a oscilação aqui? A oscilação aqui é 360 menos 10. Qual que vai ser a oscilação da pena de multa? 350 dias multa. Depois que eu extraio a oscilação, o que eu preciso saber? Né? Para a gente começar a primeira fase, quanto vale cada circunstância judicial negativa? Quanto que vale? Ela vale 1/8 da oscilação. Quanto que é 1/8 de 8? Então aqui eu pego 8, que é a quantidade de anos da oscilação, dividido por 8, que é a quantidade de circunstâncias judiciais do artigo 59. Então vai ser igual a 1 ano. Meu termo de oscilação vai ser de 1 ano. Ou melhor, cada circunstância judicial negativa vai valer 1 ano. E aqui, mesma coisa. Eu vou pegar, eu também preciso encontrar o valor de cada circunstância judicial negativa da pena de multa. Como é que eu faço isso? Mesma coisa ali. Eu vou pegar a quantidade de oscilação, vai ser 350, dividido por 8. 350 dividido por 8 é igual a 43,75. Então, cada circunstância judicial negativa da pena de multa vai valer 43 dias e 75. Depois nós vamos ver o que a gente faz com esses 75 aí, tá? Vamos lá para a primeira fase, então. Vamos para a primeira fase da pena. Primeira fase. O que eu faço na primeira fase? Vamos supor que o juiz avaliou aqui o processo e ele encontrou 2 circunstâncias judiciais negativas. Se eu sei que cada circunstância judicial negativa vale 1 ano e eu tenho 2 circunstâncias judiciais negativas, então é só multiplicar 2 circunstâncias judiciais vezes 1 ano cada. Qual que vai ser o total, então, de aumento aqui? Vai ser de 2 anos. Então, na minha primeira fase, eu pego a minha pena mínima, 4 anos, mais 2 anos, que é a quantidade de circunstâncias judiciais negativas. 4 mais 2 é igual a 6 anos, minha pena base. E aqui, mesma coisa, mesmo paralelo eu vou fazer. Então, na primeira fase aqui, primeira fase, né, o mesmo crime que eu estou avaliando, eu encontrei 2 circunstâncias judiciais negativas, eu sei que cada uma vale 43, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 10 dias multa, mais quanto que vale cada circunstância?
43,75. Só que eu tenho duas circunstâncias, né? Então, 43,75 mais 43,75. Qual que vai ser o meu resultado aqui? Vai ser 97,5. Então, no final da primeira fase, deu 97 dias multa. 97,5 dias multa. Vamos para a segunda fase aqui. Para a segunda fase. Nós já vimos aí que, como regra geral, na segunda fase eu devo calcular um sexto, né? Cada agravante ou atenuante vale um sexto, né? Como regra, né? Vamos supor que nesse caso aqui, o cara tinha... só vamos calcular esse um sexto então, aqui. Um sexto de 6 é igual a 1 ano. Vamos supor que nesse caso aqui eu tenho uma atenuante e duas agravantes. Se eu sei que cada atenuante e cada agravante vale 1 ano, então eu só vou pegar aqui 6 anos, que é da minha pena da primeira fase, 6 mais, ou melhor, 6 menos um atenuante mais duas agravantes. Então aqui, ó, vai dar 7 anos o resultado da minha primeira fase. E aqui, como é que eu faria isso? Mesma coisa. Segunda fase. Aqui, então, cada agravante e atenuante vale um sexto. Então, quanto que é um sexto de 97,5? Então, é só eu pegar 97,5 e dividir por 6, vai dar 16,25. Então, cada atenuante e cada agravante valerá 16,25. Então, se eu tenho uma atenuante, essa atenuante vale 16,25. Se eu tenho duas agravantes, cada agravante vai valer 16,25. Então, eu teria aqui 97,5 menos um agravante, 16,25, mais menos um atenuante, mais duas agravantes. 16,25, só que são duas, né? Mais 16,25. Qual que seria o meu resultado aqui? Daria 97 menos 16, mais 16 menos 16, né? Daria 113,75. 113 dias multa e 75. Vamos para a terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, nós avaliamos causas de aumento e diminuição. Vamos supor que nesse caso aqui tenha uma causa de diminuição de metade e uma causa de aumento de 1/3. De 1/3. Vamos supor que seja isso. Então eu vou pegar aqui 7 anos menos metade. Quanto que é que dá? Qual que é a metade de 7? Vou tirar a metade, né? Vai para 3 anos e 6 meses. Agora o aumento, nós vamos acrescentar aqui 3 anos e 6 meses mais 1/3. Quanto que é 1/3 de 3 anos e 6 meses? 1/3 de 1 ano é 1, de 3 anos é 1, 1/3 de 6 meses é 2. Então daria 1 ano e 2 meses. Então eu teria 3 anos e 6 meses mais 1 ano e 2 meses. Daria então aqui 4 anos e 8 meses. Essa seria a minha pena final. Aqui, terceira fase da multa. Mesma coisa. Diminuição. Se eu tenho uma causa de diminuição de metade e um aumento de 1/3. Então, como é que eu faria isso? 113,75 menos metade é igual. Quanto que daria aqui? 56,87. Agora vamos acrescentar a causa de aumento. Então, 56,87 mais, quanto que é a causa de aumento? 1/3. Aqui 1/3, vai dar 75,82.
75,82. Só que o Código Penal fala que eu tenho que desprezar essas frações. Então eu vou desprezar esse 82. Então o valor mesmo aqui será 75 dias multa. Pronto. E o que calcular? Os mesmos parâmetros que eu uso para calcular a pena privativa de liberdade, eu uso para calcular a multa. Aí agora, eu só preciso calcular agora o valor do dia multa. Eu já sei a quantidade de dias multa. Agora eu preciso calcular o valor. O valor, como nós vimos, como regra, ele vai de 1/30 a 5 salários mínimos, né? Esse é o valor do dia multa. Aí aqui eu vou... Como é que eu sei se eu vou fixar em 1/30, em 1 salário mínimo, em 5 salários mínimos? Bom, isso aqui depende da capacidade econômica do acusado. Então, por exemplo, se o acusado ganha 1 salário mínimo, qual que é a capacidade de pagamento dele? É 1/30 por dia. Se ele ganha ao final do mês, ele ganha 1 salário mínimo, quanto que ele pode pagar por dia? 1 salário mínimo. Então, para o cara que ganha 1 salário mínimo, o valor do dia multa dele seria 1/30. 1/30 do salário mínimo. O salário mínimo hoje está... salário mínimo está R$ 1.045. Então, daria aí o valor do dia multa dele, R$ 34,83. Se o cara ganha um pouco mais aí, né? O cara ganha aí, é juiz, ganha uns 30 mil, 35 mil. É mais ou menos aí, então... Ele ganha mais ou menos 30 salários mínimos por mês. Então aqui eu colocaria para ele o valor de 1 salário mínimo. Cada dia multa dele valeria 1 salário mínimo, né? Valeria 1.045. Se o cara é advogado tributarista, por exemplo, então eu vou chegar para ele aqui, 30 mil para ele é pouco. Então, o advogado tributarista ganha muito mais que um juiz. Então, eu vou fixar o dia multa do advogado tributarista em 5 salários mínimos, que vai dar aqui 5.225. Então, nesses casos aqui, é 75 para o cara que ganha um salário mínimo. Seria 75 vezes 34,83. Aqui seria 75 vezes 1.045. Aqui seria 75 vezes 5.225. Vai depender da capacidade econômica do condenado. Então, se eu colocasse aqui 34,83 vezes 75 dias multa, aqui o cara pagaria. O valor dele pagar aqui chegaria a 2.612,25. O cara que ganha um salário mínimo, no final das contas, o valor dele pagar seria esse. Se fosse, por exemplo, lá o juiz que ganha 30 mil, eu vou fixar então em um salário mínimo, 0,45 vezes 75. 78.375. Esse seria o valor da multa a ser paga. Se o cara é advogado tributarista, então eu vou valer, cada dia a multa dele vale 5.225 vezes 75. Esse aqui pagaria então 391.875. Agora, vocês se lembram lá, né? Que se a capacidade econômica do cara recomendar, o juiz pode elevar em até 3 vezes esse valor. Então imagine que o cara é advogado criminalista. Tributarista está no chinelo. 391 mil para o criminalista é dinheiro de pinga. Então você poderia aqui, além, por conta da capacidade econômica do cara, 391.875, elevar até 3 vezes, que daria aqui, vezes 3, daria 1.175.062, né? Para o advogado criminalista poderia chegar a esse valor. Então,
Eu sei quantos dias multa agora, 75. Agora, para fixar o valor de cada dia multa, eu preciso saber a capacidade econômica do condenado. Então, aí eu tenho que avaliar durante o processo quem é ele, qual é a profissão, quanto que ele ganha por mês, para que no final o juiz tenha parâmetro para fixar o valor de cada dia multa. Então, a multa ela é fixada, primeiro, a quantidade de dias multa e depois o valor do dia multa. Esse aí é um exemplo, então, de cálculo da pena de multa.